Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos ensinamentos da diaconisa Márcia Araújo, para a gente entender o que a Bíblia realmente fala sobre caráter. O nosso foco aqui é entender como a integridade não só define quem a gente é, mas olha só, como ela determina o nosso futuro. E para começar, vamos direto com uma pergunta que vai no centro de tudo. Quem é a pessoa quando não tem ninguém olhando? O que ela faz? É exatamente aí, nesse momento, que o verdadeiro caráter se mostra. Agora vamos fazer uma distinção que é fundamental. Muita gente acaba confundindo ter um dom com ter o que é preciso para sustentar esse dom. E a fonte aqui deixa bem claro, são duas coisas muito, mas muito diferentes. Pensa bem, o dom, ele é um presente de Deus, já vem dentro da pessoa. O talento também. A salvação, a mesma coisa. Mas o caráter, o caráter é outra história. Ele precisa ser provado. O talento que alguém tem não segura a onda do dom, sabe? É o caráter que sustenta tudo. E é justamente por isso que essa jornada é tão desafiadora. Construir caráter exige passar pelo processo, às vezes até por um deserto. E a verdade nua e crua é que muitos, no meio do caminho, simplesmente desistem. Não chegam a completar essa formação. Tá, mas então qual seria o modelo de um caráter que foi provado e aprovado? A fonte que a gente está analisando aponta para um exemplo máximo, a figura bíblica de Jó. Vamos tentar entender por que Deus apostou tão alto na vida dele. O ponto crucial é este aqui, ó. O valor de Jó para Deus não estava nas riquezas, nos bens, na posição social. Estava no seu interior, em quem ele era de verdade. E é por isso que hoje a gente vê uma carência tão grande de filhos de Deus autênticos, como o caráter realmente formado. A Bíblia descreve o caráter de Jó como perfeito. Mas o que isso significa? Significa íntegro, completo. Em outras palavras, não tinha diferença nenhuma entre o que ele dizia e o que ele fazia. Isso bate de frente com o problema gigante que a gente vê hoje, o de falar e não fazer, de começar as coisas e nunca terminar. A estrutura de Jó era uma coisa sólida, sabe? Era firme. Vamos dar uma olhada agora nas colunas que sustentavam esse caráter, os pilares que a fonte nos apresenta como se fosse um mapa. Então, o caráter de Jó se apoiava em 4 fundamentos. Primeiro, ele era perfeito, ou seja, íntegro. Segundo, reto. Terceiro, temente a Deus. E por fim, ele era alguém que ativamente se desviava do mal. Vamos ver como isso funciona na prática, no nosso dia a dia? É muito importante a gente entender que o caráter não é forjado só nas grandes crises, nos momentos de aperto. Pelo contrário, ele é construído e testado nas pequenas decisões diárias, na rotina mesmo. O primeiro teste prático é a constância. Uma pessoa reta é uma pessoa de confiança. Por quê? Simplesmente porque o que ela começa, ela termina. Ela estuda, se esforça e não deixa nada pela metade. Outro ponto é a transparência. A fonte que estudamos aponta algo sério, que muitos, especialmente os homens, acabam morrendo mais cedo porque escondem as emoções, as fraquezas. Os grandes homens da Bíblia pediam ajuda. Ser transparente, ser sincero, é um sinal de força, é a base de uma liderança sólida de verdade. E para se desviar do mal, a fonte usa uma analogia muito boa, a do semáforo espiritual. O Espírito de Deus vai alertando, o sinal fica amarelo, depois fica vermelho. A pessoa tem autoridade para parar. Não adianta depois vir com desculpa, culpar forças externas. A decisão de avançar no sinal vermelho foi da própria pessoa. Um conselho bem direto é: não adianta ficar namorando o pecado. É preciso parar de bater papo com a cilada, porque essa conversa com a tentação é o primeiro passo para cair nela. E se a tentação aparecer, principalmente naqueles momentos de solidão, a instrução não é negociar, nem lutar, nem tentar ser forte. A ordem é uma só: fuja, simples assim. Isso nos leva a um ponto crítico: o ambiente. Dizem que a gente é a média das 5 pessoas com quem mais convive. E é verdade, elas inevitavelmente vão influenciar o nosso comportamento. Então a instrução é clara: quem quer ser sábio precisa andar com gente sábia. É preciso se afastar dos preguiçosos, daqueles que vivem reclamando, dos incorretos. Se alguém se junta com gente errada, logo logo se torna mais um deles. É preciso selecionar quem vale a pena ter por perto. Certo. Mas e aí? Qual é a recompensa de construir um caráter assim tão sólido? A fonte conecta essa construção diretamente a resultados muito concretos na vida de uma pessoa.
E aqui está o princípio fundamental de toda essa análise. Não é o dom, não é o talento, é o caráter que define o que uma pessoa vai ter. Porque um caráter de verdade é a única estrutura que consegue sustentar a grandeza dos bens e das bênçãos de Deus. Jó era um homem poderoso porque o caráter dele atraía a bênção. A vontade de Deus, segundo a fonte, é que a gente cresça financeiramente. Quando se tem caráter, não falta o básico, o café, o almoço, a janta e mais. Deus envia pessoas fortes para trabalhar ao nosso lado. É por isso que Jó, mesmo perdendo tudo, não culpou a Deus. A fundação dele era segura. Quando se entende que o maior bem que se possui é o próprio Deus, nada que for tirado consegue abalar essa estrutura. E a promessa final é a da restituição. Depois da prova, depois de passar pelo deserto, Deus não apenas devolve o que foi perdido, ele restitui em dobro, assim como fez com Jó. Uma vida de caráter que é aprovado sempre termina em honra. E para a gente encerrar, fica a reflexão. Muitos querem ir para um outro nível na vida, mas não querem ofertar nada. Querem ter, mas não querem semear. A fonte nos deixa com uma verdade que pode ser dura, mas é real. Se o que se tem hoje não é suficiente para semear, o que se terá amanhã não será suficiente para colher. A pergunta final é: o que tem sido ofertado?